Em meio ao grande encontro entre Hibiki e Makoto, quem diria, né, que eles fossem ficar tão próximos assim, e por conta disso algumas outras pessoas acabassem sendo afetadas, ficando incomodadas, vulgo, estamos falando de quem? Da Miyu. Sim, galera, ela ficou com ciúmes do Makoto estar junto com a Hibiki, mesmo as duas relativamente já se conhecendo, uma tendo ajudado a outra, e olha só, foi uma crise braba, tá? Tanto que ela tirou o Makoto de perto da Hibiki e fez eles irem para um outro lugar completamente diferente. Bora conferir esse ataque de ciúme juntinho aí então? Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E olha só, família, durante uma conversa lá entre o Makoto junto com a Hibiki sentou do lado dele. Eles compartilharam um momento muito legal juntos. Uma leve fragrância até do cabelo dela fazia com que o Makoto se sentisse mais à vontade. Eles falavam sobre diversos assuntos, como a gente tinha comentado no último vídeo. Japão, terrenos baldios, Tsai. Não importava o tópico, a Hibiki sempre acenava com a cabeça, parecendo que estava se divertindo. Ela contava sobre o grupo dela, mencionando o crescimento promissor de todos eles juntos. Só que ainda assim ela não se sentia totalmente confiável, né, do cavaleiro dela, e também falou sobre a admiração de uma menina que, mesmo sendo pequena, encarava qualquer coisa, os seus deveres lá como sacerdotisa, com toda a seriedade possível. Estamos falando da Xia, né? E ela também observava o mago casado e comentava como mesmo no outro mundo os homens ainda eram controlados pelas suas esposas, tá ligado? Independentemente da força do marido. Cercada dos companheiros agradáveis, as coisas que aconteciam lá no país dela pareciam ir bem. Bom, pelo menos na maior parte do tempo. Lá no reino de Lemia tinha alguns rumores sobre democracia, com pessoas expressando algumas certas discordâncias sobre o tratamento superior dos nobres, e a Hibiki explicou que eles estavam reunindo seguidores e fazendo planos lentamente para começar uma revolução. Isso surpreendia até o Makoto, porque significava que ela também estava envolvida na política de alguma forma. E ele refletia sobre como que alguém que foi um herói, né, foi vindo para esse mundo como herói desde o início, se tornou uma figura chave no país, como que ela era realmente impressionante no sentido total. E o Makoto começou a ficar muito curioso sobre o outro herói, o Tomoki. Só que a Hibiki não tinha dado muitos detalhes sobre ele, sugerindo que o Makoto mesmo deveria conhecer esse herói pessoalmente para avaliar tudo. Só que quando falava de poder, né, eles começaram a falar do encantamento do herói do Império, a expressão da Hibiki mudou, mostrando uma surpresa e concordância ao mesmo tempo com o Makoto. Mesmo que rapidamente voltasse a sorrir e mudasse de assunto, porque ela não estava a fim de falar desse tipo de coisa, o Makoto notou uma certa estranheza ali momentânea dela. Ele também queria saber como que ela conheceu Beren e se aproximou dele, que era o ferreiro da vila de Azora, o assunto que provavelmente seria interessante de ouvir diretamente da Hibiki. Só que a conversa sobre Tsai acabou se desviando para Tomoe, Miyu e também outras discussões sobre o Rebrandit, impedindo o Makoto de perguntar mais sobre isso. De repente, uma porta foi aberta violentamente, o que interrompeu a conversa dos dois. A Miyu estava parada ali, segurando uma bandeja de bebidas, enquanto a Tomoe também aparecia ali com um leve sorriso. A Miyu parecia realmente irritada nessa hora, com os olhos dela cravados no Makoto e na Hibiki. A reação dela quando viu o Makoto conversando com o Hibiki, no caso outra mulher, né, foi desesperador. E detalhe, ele falando com outras mulheres não deixava mais ela tão absurdamente ciumenta assim, já tinha se acalmado. Só que parecia que alguma coisa estava incomodando a Miyu dessa vez, e a Tomoe comentou, e sugeriu que a Miyu esperasse até que as coxas dos dois ali, tanto da Hibiki quanto do Makoto, se tocassem, mas aparentemente os ombros dos dois se tocando já era o limite para Miyu. Isso fez o Makoto perceber que realmente a Hibiki estava muito perto dele. Os ombros dos dois realmente se tocando, né? Eles conversando, absorvido na conversa, ele nem notou que eles estavam tão próximos assim. E aí ele ficou constrangido. Então ele ajustou a distância entre os dois, reconhecendo todas essas circunstâncias, né, que justificavam a raiva da Miyu, e ele se desculpou com a Hibiki, explicando que não percebeu a situação, principalmente devido à intensidade da conversa dos dois. A Hibiki, nessa hora, olhou para Miyu sem responder nada, e a Miyu, por sua vez, comentou que ela já fazia um tempo desde que as duas se viram pela última vez. Daí o Makoto ficou surpreso, porque percebeu que essas duas já se conheciam, mesmo que achasse que isso não era tão possível assim, porque nunca tinha tido contato antes com ela. Só que foi naquela época que o Makoto estava dando aula na escola e tal, e a Hibiki levou até eles lá para conhecer o resto da galera, então ela mencionou sobre o Makoto.
E no caso eles chamavam de Raido, mas no final das contas era o Mizumi Makoto, confirmando que o Aka, como todo mundo chama lá, se referia justamente a ele. E a Miyu começou a ficar com um tom muito mais ameaçador, perguntando a Hibiki qual dos braços ela não precisava mais, o esquerdo ou o direito, justamente por causa de uma suposta ingratidão dela, né? Ela falou tipo, vou arrancar um dos seus braços. Mas nessa hora o Makoto ficou alarmado, ele interveio rapidinho explicando que a Hibiki era só uma senpai dele, da cidade natal, e que estavam só relembrando ali do passado, sem nenhuma outra intenção, sacou? Não tava pra ficar junto nem nada. A Tomoe até pegou a bandeja das mãos da Miyu enquanto ela continuava ameaçando a Hibiki, e o Makoto se levantou para enfrentar a Miyu dessa vez, tentando impedir que essa situação começasse a se escalar ali, porque ficaria num nível muito pior se as coisas começassem a se escalar mais. Então ele ativou a armadura de poder mágico da forma invisível para proteger a Hibiki, né, caso a Miyu decidisse se revoltar ali do nada, e ela levantou silenciosamente atrás dele. A Hibiki explicou a Miyu que não tinha intenção de fazer absolutamente nada com o Makoto, e que apesar da sua aparência, ela era uma heroína no caso e não tinha tempo para sair com alguém. A Miyu então respondeu mais fria, dizendo que ela não se importava com o fato da Hibiki ser uma heroína ou não, e questionou se ela realmente não tinha interesse no Makoto, porque a expressão anterior dela parecia muito diferente, ela estava muito coladinha com o Makoto ali. E a Hibiki justificou que sim, estava muito feliz de ter reencontrado o seu Kouhai, né, e tinha ido a Kuzunoha por coincidência para consertar a espada que ela recebeu da Miyu. E o Makoto corroborou com isso tudo, afirmando que, lógico, isso foi uma tremenda coincidência. E a Hibiki conhecia o Beren por algum motivo, mas acabou que eles acabaram se encontrando por acaso. A Miyu começou a questionar a duração da conversa, apontando que o Makoto ele geralmente dormia quando tinham reuniões longas dentro de Azora. Só que dessa vez ele parecia estar bastante envolvido na conversa lá com a Hibiki, e se sentindo culpado, o Makoto até prometeu ser mais cuidadoso no futuro. Ele falou que normalmente ele dormia nessas outras reuniões porque ele estava fazendo muitas outras coisas, né? Então o cara fica muito cansado, não tem como ele ficar 100% do tempo ativo nisso tudo. E aí o Makoto se desculpou, explicando que ele e a Hibiki tinham só um relacionamento de senpai e Kouhai, né? Uma veterana do outro ali. E a Hibiki acrescentou também que mesmo que tivesse estudado na mesma escola, eles mal se conheciam, mal se encontravam por lá e tal. E ela também pediu desculpas a Miyu por qualquer imprudência que ela tenha tido. E a Hibiki abaixou a cabeça nessa hora, com um sinal de arrependimento. Daí o Makoto refletiu sobre uma possível relação entre Hibiki e Miyu e pensou que a Hibiki era muito mais fraca do que a Miyu. Então ele ficou curioso se a Hibiki e o grupo dela estavam entre as babás do deserto aí, que ele conheceu lá em Tsaig, só que decidiu que precisariam perguntar mais tarde para ela sobre isso, já que a transmissão do pensamento estava bloqueada, dificultando a comunicação com a Miyu específica, né? Então olha só, a Tomoe nessa hora estava tentando acalmar a situação. Ela viu que a Miyu não podia ficar com raiva para sempre. Então o Makoto agradeceu silenciosamente a Tomoe e ele se sentiu um pouco mais aliviado. A Miyu então informou que a Ema estava chamando o Makoto e que tinha algumas coisas que gostaria que ele experimentasse, sugerindo que fossem para a mansão, ou seja, ela tá tirando o Makoto ali de perto da Hibiki. Então ele se despediu da Hibiki, desejando a ela cuidado no caminho de volta para Laurel, né? Hibiki então mencionou que o Joshua também queria entrar em contato com o Makoto em breve e ele concordou em fazer isso nos próximos dias. A voz afiada da Miyu começou a apressar o Makoto a seguir em frente, então ele foi lá e caminhou em direção a Miyu e a Tomoe, que estavam paradas na porta. Enquanto a Miyu começava a murmurar ali, né, coisas inapropriadas sobre a espada, falando que não deveria ter dado essa espada para Hibiki nem nada, a Tomoe se ofereceu para acompanhar a Hibiki de volta, justificando que ela era uma convidada da empresa Kuzunoha e merecia ser tratada da forma mais adequada possível. O Makoto ficou surpreso, perguntando se a Tomoe realmente precisava se preocupar tanto com a Hibiki. Mas ela insistiu, dizendo que o Lime estava ocupado e ela tinha algum tempo livre agora, então seria melhor para ela acompanhar a Hibiki. Ela garantiu ao Makoto que não machucaria a Hibiki nem tocaria nela, mas que queria só uma pequena conversinha. Confiando na Tomoe, o Makoto permitiu que ela acompanhasse ali a Hibiki e tudo bem. Ele até pensou na possibilidade da Tomoe examinar as memórias da Hibiki, só que decidiu não interferir nessas coisas. Mesmo que se sentisse um pouco relutante de deixar isso acontecer com outra pessoa, ele deixou rolar. Então saíram da sala junto com a Miyu. O Makoto foi para Azora com ela e, considerando o horário, pensou que ele poderia fazer uma pequena pausa e ainda voltar para a empresa antes da janta ali, né, do fechamento da loja no geral, verificando o estoque também, que precisava saber o que estava faltando ou não.
Nessa hora, Tomoe acompanhou lá o herói de Lemia, Hibiki, né, pelas ruas, conforme ela tinha prometido ao Makoto, e a Hibiki tinha se sentado muito próximo ao Makoto na sala de estar, mas não demonstrava nenhuma intenção oculta por ali. A Tomoe estava determinada a descobrir se a Hibiki tinha algum ganho com aquela conversa com o Makoto e tal, então ela começou a examinar secretamente as memórias da Hibiki, e a Tomoe percebeu que ela tinha reunido muitas informações sobre o Makoto, conhecido como Raidou agora da empresa Kuzunoha, né? E a Hibiki, cara, ela estava tentando recusar a escolta. Ela foi convencida pela Tomoe no final das contas que tinha uma certa necessidade por conta dos recentes ataques de monstros na cidade e tudo mais. E durante a caminhada, a Hibiki perguntou a Tomoe sobre o relacionamento dela com o Makoto. E a Tomoe confirmou que era uma subordinada dele. Ela também lembrou a Hibiki sobre o uso dos nomes falsos de Waka para evitar as confusões aí no final das contas, porque se descobrisse que o nome dele era Makoto, poderia dar algum problema. A Tomoe, enquanto examinava as memórias da Hibiki, percebeu que o Makoto ainda assim forneceu muitas informações sobre o deserto, Saig, Hostguard, mas ele evitou mencionar o relacionamento com a deusa dele, o Shiki também, que ela tinha conhecido lá quando ele estava na forma de Lich, e também a Zora. Ele não contou isso para a Hibiki. E a Hibiki parecia preocupada com o Ilungand, o aluno que tinha iniciado o ataque na cidade, e mesmo que o Makoto não saiba tudo sobre ele. A Tomoe considerou então investigar esse tópico, temendo alguns problemas no futuro. E ela ficou aliviada, sabendo que a Hibiki não mencionou o Shiki enlouquecendo lá a Emilia ou algo do tipo. E a Hibiki acreditava que a pessoa vestida de terno branco, aquele herói dela, era um Ryuma, mas não necessariamente o Makoto específico. Então ela pretendia investigar isso daí mais tarde, a Tomoe, né, para saber mais coisa. Hibiki viu o Makoto como um humano, como as informações fornecidas, e poderia presumir que os pais dele também eram humanos, o que preocupava a Tomoe. E a Tomoe explicou que o Makoto, ele não discriminava os demi-humanos e apreciava suas habilidades, o que a Hibiki, vinda da mesma cidade que ele, inicialmente entendia. Só que a Hibiki, ela notou que poucas pessoas compartilhavam essa mesma visão que ela. Ela reconheceu que a relação entre os humans e os demi-humanos lá causavam vários conflitos, só que a prioridade era a guerra que estava acontecendo. Então a Hibiki não tolerava a atitude dos humans, mas também não negava abertamente isso. A Tomoe concluiu que a Hibiki, ela tinha uma visão segura, só que ela se destacou no seguinte, que mesmo os dois tendo vivido no Japão, o Makoto e ela, o Makoto e a Hibiki tinham maneiras de pensar bem diferentes. A Hibiki, apesar das suas convicções, ainda era influenciada pelo bom senso do Japão, vendo os demi-humanos apenas como pessoas com características totalmente diferentes, enquanto os humans viam eles como servos ou gados, tá ligado? Os humans raramente reconheciam os direitos dos demi-humanos, mesmo que esses sejam benéficos para eles. E olha só, a Hibiki, ela percebeu que, recentemente, o fato do Makoto tratar tão bem os demi-humanos fazia com que eles fossem vistos como entusiastas incomuns de animais de estimação, só que não necessariamente o Makoto é isso, sacou? Como herói, era difícil para ela se comportar da mesma maneira, né? Porque aí imagina todo mundo pensar, caramba, olha só, o herói entusiasta de bicho de estimação, não ia pegar legal para ela pro reino todo. Então a Tomoe comentou que a Hibiki exalava carisma, mas era bastante calculista, o que ela mesma confirmou no final das contas. Ela sabia que a aristocracia lá em Lemia precisava de algumas reformas e que o império deveria ser contido pela diplomacia antes que ela pudesse elevar o status social dos demi-humanos. Isso tudo, claro, partindo do pressuposto que eles venceriam a guerra contra os demônios. A Tomoe então refletiu que a Hibiki desejava muito, que ela era muito diferente do que imaginava, mas isso não desagradava ela no final das contas. Então a Tomoe decidiu começar a revelar algumas informações. Ela mencionou um apoiador fervoroso da Hibiki lá na cidade, um estudante da academia chamado Ilungand, o segundo filho da família de Hoplas, né, lá de Lemia. E acontece que, apesar da sua personalidade problemática, ele tinha uma fé considerável na Hibiki. E a Tomoe explicou que o Ilungand, ele foi um cara muito mal-humorado antes do festival da escola. No final ele acabou se transformando no monstro durante a competição por equipes, atacando os outros alunos por conta dele não gostar do Makoto e tudo mais, ter pegado um ódio mortal por ele. O rei de Lemia também testemunhou o incidente. A Tomoe lembrou que o Makoto também viu esse incidente, que mesmo que pudesse haver alguma razão para isso tudo, foi uma parada que o Ilungand causou a si mesmo, e ninguém fez isso por ele. O comportamento estranho dele antes do evento era conhecido pelos outros estudantes da academia e também os funcionários da empresa Kuzunoha. O Ilungand, ele viu o Makoto como um inimigo mortal, pressionou a guilda, usou as empresas em Lemia para assediar o Makoto e perturbou todos os alunos. Ou seja, a Hibiki começou a refletir sobre o Ilungand, reconhecendo que ele era um dos seus simpatizantes e que a família Hoplas, né, ela estava de luto pela sua morte.
Tomoe começou a observar que a reputação de alguém poderia mudar muitas e muitas vezes aos olhos das pessoas, e que era lamentável que o Illuggandi tivesse perdido o lado bom dele e virado para um lado completamente errado. A Hibiki não conseguia acreditar que ele tinha se transformado daquela maneira, mas a Tomoe garantiu que a academia e o reino de Lemia estavam investigando as causas e saber toda a verdade, né? É lógico que isso seria revelado eventualmente. A Hibiki, mesmo sem provas, acreditava que havia uma causa para a transformação do Illuggandi, e a Tomoe percebeu que ela tinha algum tipo de intuição, e que ela estava certa sobre a intervenção dos demônios. A Tomoe, quando examinou as memórias da Hibiki, também encontrou uma parada interessante. A Hibiki, ela aprendeu Kendo e esgrima, o que poderia permitir a Tomoe abordar a verdadeira esgrima numa luta. Então a Tomoe mencionou que a Hibiki estava planejando ser transferida para a academia e tudo mais, e a Hibiki ficou surpresa com essa mudança do nada de assunto, mas também estava intrigada. Era curioso que tanto a Hibiki quanto o Makoto aprendessem esgrima com a mesma pessoa, sem que nenhum dos dois soubesse disso. A Tomoe conseguiu enxergar uma técnica ali do professor da esgrima nas memórias da Hibiki, inclusive mais claro do que nas memórias do Makoto. Isso parecia como se fosse um golpe de sorte para ela, porque ela comentou sobre isso com a Hibiki, ter deixado a espada, né, sobre todos os cuidados da academia, inferindo que a Hibiki era uma mestre espadachim. E aí a Hibiki confirmou que ela tinha deixado uma espada lá com a academia e que as espadas bastardas eram mais fáceis de usar. Mesmo que a Tomoe não estivesse interessada nessas espadas, a Tomoe perguntou se a Hibiki, sendo da mesma cidade que o Makoto, sabia usar uma katana. E a Hibiki olhou ali para a espada e tal da cintura da Tomoe, sentiu um peso nessa pergunta, e a Tomoe não permitiria que a Hibiki recusasse isso. Então a Hibiki explicou que ela tinha aprendido a usar katanas japonesas na cidade natal dela, e observou que a Tomoe, dada a impressão de um samurai, né, parecia bastante com um samurai, poderia querer lutar. Então a Tomoe revelou que era só um hobby que ela tinha, que ela já tinha desenvolvido depois de aprender isso com o Makoto, né? Por mais que esse mundo não existisse em samurais, ela criou isso como hobby. A Tomoe então falou humildemente do desejo dela de receber algumas instruções e aprender com a Hibiki. Embora a Hibiki tivesse surpresa, considerando a Tomoe muito mais forte do que ela, a Tomoe insistiu que seria uma competição entre espadachins e que ela prepararia uma katana para a Hibiki também. Ou seja, ela garantiu que eles encontrariam um lugar adequado na academia e que não tomaria muito tempo da Hibiki. Apesar da Hibiki querer se apressar, né, para encontrar com os outros lá, com os companheiros dela, o time dela no geral, a Tomoe insistiu que acompanhasse ela até lá depois do duelo. Então, decidida no final das contas, a Tomoe guiou a Hibiki, desconsiderando qualquer comentário rude sobre ser um companheiro, né, da Miyu, e a Tomoe sempre preparava alguns benefícios, né, para os seus oponentes, mesmo quando fazia pedidos egoístas. A partir daí, um treinamento específico entre Tomoe e Hibiki vai acontecer. Mas não só isso, temos o Makoto do outro lado também, e futuramente teremos um encontro, o primeiro encontro com Tomoki. Rapaz, eu sei que você vai querer ver isso, então para você acompanhar, não esquece de se inscrever no canal, conferir aí se seu sininho tá ativado, e olha só, confere mesmo, porque o YouTube vira e mexe, desinscreve a galera do canal e você pode estar desinscrito, então confere aí bonitinho para continuar acompanhando o Tsukimichi e receber as notificações todas através do sininho, beleza? Tamo junto sempre, família, muito obrigado por mais um vídeo, não esquece de deixar o like aí também, beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima, valeu!